Graças a Deus, irmãos, boa noite. Como vocês estão? Que alegria estar aqui com os irmãos. Que honra poder servir os irmãos. Eu tanto amo. Convido vocês a abrirem suas Bíblias. 2 Timóteo. A pergunta, quais são suas últimas palavras? É uma pergunta difícil de se ouvir ou de se fazer, né? Não sei se você passou por uma situação onde um familiar esteve nos seus últimos momentos de vida, ou de repente numa situação até mesmo perante o juiz, onde vai ser proferido as últimas palavras. Acho que essa reflexão já dá para a gente entender um pouco o que eu quero fazer nesse momento introdutório, exatamente pensando na intenção do apóstolo Paulo quando ele escreveu essa carta, essa segunda carta, para o jovem Timóteo, um jovem cheio de impossibilidades, cheio de improbabilidades, assim como de repente você se sente hoje. O Senhor tem uma palavra para a sua vida, o Senhor tem um propósito para a sua história. E é muito bom nós estarmos alinhados com o que a palavra do Senhor tem para a nossa vida, porque o nosso adversário ele vai pleitear de todas as formas, todos os recursos, todas as ferramentas, todos os ataques que ele tiver em mãos para minar aquilo que Deus tem na sua história. Mas nós olhamos para a palavra e nós somos o que a palavra de Deus diz que somos. Nós temos o que a palavra de Deus diz que temos. Nós vamos para onde a palavra do Senhor diz que vamos. Nenhuma sentença, nenhuma pergunta difícil de quais são as últimas palavras vai trazer algum espanto, algum pavor. Nós temos um guarda fiel sobre a nossa vida. Nós temos a coluna de fogo que nos guia, nós temos a nuvem de glória que nos guia. Um detalhe muito importante disso que a Gabi falou é que quando a nuvem levantava, é tempo de ir também. É tempo de sabermos discernir o que o Senhor tem para a nossa vida, as estações, os ciclos que Ele vai interromper, os ciclos que Ele vai falar acabou, é hora de mudar. Não temermos, porque sabemos que aquele que começou a boa obra, Ele vai aperfeiçoar até o dia de Cristo. Vamos ler 2 Timóteo. Diz assim, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, capítulo 1, tá? 2 Timóteo, capítulo 1. Pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, nobre filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de quem sem cessar faço memória de Ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das Tuas lágrimas para me encher de alegria, trazendo à memória a fé que não é fingida, que há em Ti, a qual também habitou primeiro em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou certo que também habita em vós, por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, e é manifesta agora pela aparição do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que foi constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isso,
mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o bom depósito até aquele dia. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que é em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em vós. Bem sabes isto, que os que estão na Ásia, todos que se apartaram de mim, entre os quais foram Fígelo e Hermógenes, o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, que muitas vezes me recriou e não me envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo a Roma com muito cuidado, me procurou, me achou. O Senhor lhe conceda naquele dia graça e misericórdia diante do Senhor. Enquanto me ajudou em Éfeso, melhor tu sabes. A gente vê que existe não um apelo, né, pensando nesse último trecho que nós lemos aqui, um apelo que parece que é emocional, né? Pensando, né, nós falamos sobre quais são as últimas palavras, as últimas considerações que Paulo ele faz. É bem proposital essa ênfase que ele faz. Ele estava prisioneiro e já praticamente com uma sentença de morte. Provavelmente somente Lucas estava com ele. Quando a gente olha para isso aqui, parece uma palavra de alguém ressentido, alguém angustiado, foi abandonado, todo mundo me abandonou. Mas na verdade, quando eu olho toda a trajetória de Paulo, toda a sua contribuição para os fundamentos das doutrinas, da sã doutrina, a gente sabe que esse homem, ele não estava falando aqui, certo, ele não narra com um coração angustiado, com um coração dúbio, com um coração rancoroso, ressentido, mas ele fala exatamente no cerne que ele quer tocar no coração de Timóteo, que é o encorajamento das aflições que nós teremos na nossa jornada da fé. Parece que realmente que é uma transferência de um bastão, né? Empossando Timóteo ali na igreja, onde ele precisava dar continuidade, ele precisava ser colocado a par de que haveriam muitas lutas, haveriam muitas retaliações. E se pelo Evangelho for necessário enfrentarmos prisões, e se pelo Evangelho for necessário padecermos lutas cruéis, açoites, Paulo ele deu exemplo com a sua própria vida. Esse encorajamento ele precisa ser ponderado para os nossos dias. Pensando na nação brasileira, na igreja que está na nação brasileira, parece muito distante, né? Parece impensável, como que pode alguém padecer? Mas se você for olhar, por exemplo, em Cuba, por exemplo, até 2017 ou 2018, se eu não estou enganado, mas por 60 anos, a Bíblia não podia entrar lá. Sabe como que os irmãos cristãos, nossos irmãos lá em Cuba, estavam lendo a Bíblia? Eles entravam assim de forma ilegal, os missionários entravam com folhas destacadas, escondidos do seu corpo, e lá eles distribuíam. E depois eles iam trocando entre si. Essa aqui eu já li, como se fosse figurinha, lembra? Qual álbum de figurinha? Essa aqui eu já tenho. Os nossos irmãos liam a palavra desse jeito. Pode ser pesado falar, mas na condição de quem faz isso em amor, com amor pelo reino, isso é uma dádiva muito grande, ter que suportar tais aflições por amor de Jesus. É o amor sendo colocado em prova, é a nossa fidelidade sendo testada, como vai ser testada por diversas maneiras. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. De igual modo, em outras proporções, mas também somos testados, a nossa caminhada, a nossa fé, a nossa jornada vai ser provada. A nossa jornada vai ser testada. E não diferente, Gabi, dos dias em que o povo estava no deserto, nós ainda temos a presença de Deus. O povo precisava ver uma coluna de fogo, uma nuvem de glória, mas hoje nós não precisamos ver, porque nós sabemos que o nosso Deus está conosco. Nós sabemos que Ele caminha com a gente, que Ele fala conosco, que Ele nutre nossa fé e que Ele se manifesta quando nós nos reunimos.
E no nosso secreto, quando estamos a sós com Ele, também comparece, derrama graça, favor. Que essa alegria não se aparte de nós, que esse relacionamento com o Senhor não se aparte de nós. Talvez hoje nós estejamos como Timóteo, que precisava de uma palavra de encorajamento. Precisamos de ouvir uma palavra de afirmação para a nossa história mesmo. A gente vê que Paulo ele falando que não no versículo 6 ele diz assim: olha, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. A gente sabe aqui, a gente interpreta que aconteceu uma transferência ali, né? Essa imposição de mãos foi poderosa para causar essa ativação. Mas muito mais importante que tudo isso é nós sabemos que nós fomos designados para algo. O Senhor observou a nossa vida, o Senhor se atenta para os nossos procedimentos. Receber um ministério é um dom, não é uma recompensa ou um privilégio, vamos dizer assim, como muitas pessoas vão buscar um ministério por um ofício, buscar um ministério por uma função apenas. Mas militar pelo reino significa algo poderoso. A devoção da nossa vida, a entrega da nossa vida precisa estar pautada num único propósito, e esse propósito é: a minha vida é resultado do que Jesus fez na cruz. Como diz uma canção tão antiga, né? O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, por lábios que confessam o seu nome. Um coração cuja todas as sentenças foram abandonadas, todas as convicções passadas foram abandonadas, e a partir de então começa a viver uma nova vida para o Senhor, vai causar modificações. Essa reestruturação de vida, de bases, de fundamentos que Jesus ele quer exercer na nossa vida, vai dar testemunho de si mesmo para as pessoas. Na verdade, o ministério é isso. É quando a nossa vida ela dá testemunho, como Paulo diz, né? Em carta viva. Ela vai dar testemunho e as pessoas vão perceber isso. E talvez era isso que Timóteo precisava ser lembrado. O peso do ministério, o peso da responsabilidade. Por mim, que você olha, você vai, com o olhar espiritual, vai discernir quanto precisa ser feito e cumprido no Senhor todas as diretrizes, as decisões, as tarefas, as execuções. Depende do Senhor. Nós não fazemos a nossa coisa. Mas olhar para isso pode ser apavorante. E eu acho que de repente era esse escopo que Paulo estava lendo, o feedback que ele tinha de Timóteo. Ele falou: não se esqueça, o que foi liberado sobre a sua vida não é a autoridade de Paulo. Obviamente, né? Caminhando com a igreja, os líderes vão observar as aptidões. O Espírito Santo vai trazer também testificação ao coração dos líderes. Mas muito mais que ser observado por pessoas, que obviamente vai fazer a diferença, né? O endosso de uma liderança faz todo sentido para os encargos e para os encaminhamentos. Mas o Senhor tinha algo com ele. E talvez muitas vezes é essa ciência que nos falta, essa busca de que o Senhor tem algo para a nossa vida através da nossa vida. E ele fala também uma coisa muito interessante aqui, olha. Trazendo no versículo 5, trazendo à memória a fé não fingida. O que pode, né? Alguém achar que a fé pode ser fingida, né? Mas aqui está muito implícito o texto aqui para nos fazer observar que a fé, ela não pode estar num rótulo bonito de aparência. A fé é uma coisa só genuína, ela vem pelo ouvir da palavra. Ela acontece em Deus e é impressa em nós. Ela acontece em nós através de uma obra misteriosa do Espírito Santo. Ela não é tangível. Eu não posso ir lá e pesa 500 gramas de fé para mim. Não é assim. A fé vem pelo ouvir, vem pelo consumir da palavra.
da palavra coesa, da sã doutrina. Porque uma fé estabelecida em algo que não é a palavra, ela não vai causar mudança na vida de ninguém. Muitas vezes ela vai ser apenas uma presunção. É uma convicção errada de que Deus tem um compromisso com algo que não é do coração do Senhor. Por isso que a fé, quando ela é alicerçada no que é verdadeiro, nós podemos dar ordem para o monte, nós podemos lançar a palavra, liberar os decretos da palavra sobre tais situações. Por quê? Porque o Senhor tem compromisso com a sua própria palavra. Ele não vai depor contra a sua palavra. Mas seguindo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em sua avó Lloyd, em sua mãe Eunice, estou certo que habita em vós também. Interessante ele fazer referência aqui a genealogia, né? Fazer referência de, olha, sua avó, sua mãe, agora você está no bom caminho. E é interessante que ele não menciona o pai de Timóteo aqui. E pensando no que já se lê nas outras referências, em outras cartas, em outros livros que falam sobre Timóteo, provavelmente ele vinha de uma família mista, ele não era circuncidado. Há algumas linhas de conjecturas que imaginam que o seu pai era falecido ou que o seu pai abandonou. Independentemente de quais eram as linhas que se defendem, Timóteo ele estava encaminhado, pertencia a uma família espiritual. Quando a sua mãe e a sua avó eram lembrados, não é apenas para falar, você tem uma tradição familiar. Não, o que Paulo estava lembrando, ele, olha, existe uma verdade que rege a sua vida e tem sido transferida de geração em geração. A bondade do Senhor, que perpetua-se de geração em geração, já é liberado da sua pessoa, já está na sua vida. Você tem boa procedência. Embora ele fala assim, estou certo que habita em ti. Para lembrar aqui que o Senhor ele não tem neto, né? O Senhor ele tem filho. Timóteo ele precisou compreender o seu relacionamento com o Senhor e era com ele. Não é porque ele tinha uma avó e uma mãe que era uma bênção, que também ia ser uma bênção. Quem dera se fosse assim. Cada geração precisa se encontrar com o Senhor e entender os mistérios que Deus liberou sobre sua geração. Os desafios para cada geração são ímpares. São ímpares. E o que Timóteo precisava naquele momento era de uma palavra de encorajamento para entender, olha, o seu contexto agora é de filho. O seu contexto agora é de alguém que já tem as ativações do Senhor sobre a sua história. Você precisa se levantar. E ele fala, olha, e desperte o dom de Deus que há em ti. Despertar o dom. Despertar é falar de uma coisa que está adormecida, de algo que está inativo, de algo que está em repouso. Eu pergunto para você hoje, no nome de Jesus, existe algum dom de Deus para exercício de algo para o próprio reino, de benefício para o reino, que precisa ser despertado essa noite, meu irmão, na sua vida? Existe algo? Existe alguma coisa que precisa ser resolvida, alguma situação? Pois eu faço o convite para você que hoje você coloque isso diante do Senhor e busque a resolução imediata. O que impede esse dom de ser despertado? É o medo? Por isso que ele fala aqui, olha, no versículo 7, olha, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Quantas vezes sejam as recreações do inimigo, as acusações que ele aponta, as acusações que ele faz contra a sua vida, que causam mordaça, domínio, impedimentos, prisões. O Senhor nos libertou para sermos livres. Já foi liberado esse decreto aqui essa noite. O Senhor se manifestou para que tivéssemos vida e vida em abundância. Viver em abundância, viver a plenitude do que o Senhor tem, significa romper com todas as amarras que Satanás ele tem contra a sua história. Meu irmão, não permita isso. Mas se aproprie da palavra libertadora do Senhor Jesus e vá viver o novo do Senhor.
Vai viver. Viver dentro dessa fortaleza que é o Senhor. Espírito de fortaleza, de amor, de moderação. Que nos salvou no versículo 9 e nos chamou com uma santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito. Ele nos chamou com uma santa vocação. Não foi uma vocação feita por homens. Não é uma qualificação que você se matricula no Senai e você sai com certificado com tantas horas. A santa vocação, ela vem através do próprio Senhor. A boca do Senhor libera os decretos. E a palavra que o Senhor libera, ela não volta vazia, meu irmão. Sobre a sua história, o Senhor tem isso. O Senhor liberou essa santa vocação sobre a sua história. Não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito. Acaso o Senhor já errou em algum momento? O Senhor não erra jamais. Tudo que Ele faz é perfeito. Quando a gente olha lá em Gênesis, a narrativa ali de como que as coisas foram criadas, tudo que o Senhor criava, o que acontecia? E viu o Senhor que era bom. Ele criava e validava o que Ele queria. Tudo que o Senhor faz na nossa vida, tudo que Ele permite acontecer, sendo Ele quem está conduzindo, tudo é para a glória dele. Tudo é bom, tudo é proveitoso. Essa é a vocação, esse é o próprio propósito dele. E essa é a graça que nos foi dada em Cristo antes dos tempos dos séculos. Isso já estava no coração do Senhor muito antes que imaginássemos. Esses propósitos eternos já estavam no coração do Senhor para a sua vida, irmão, para a sua história, para o propósito que vai se cumprir na sua vida, que está se cumprindo na sua história, na jornada que Ele entrega para você, na proposição da carreira e da fé que Ele propõe para você. E olha o que Ele diz aqui, em 12. Por cuja causa eu padeço também isso. Não me envergonho, porque eu sei em quem tenho Cristo. E estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conservo o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que é em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em vós. 2 Coríntios 4 fala desse bom tesouro que está depositado em nós, sendo nós vasos de barro. Essa referência que está lá nesse texto faz referência exatamente da fragilidade de um vaso de barro e de todos os itens que são vendidos ali de decoração, no propósito final. O vaso de barro, ele é o mais barato. Ele é o menos chique. E o Senhor nos chamou dessa forma, não para nos depreciar, mas para falar que da nossa fragilidade, da nossa pequenez, Ele pode nos tornar valorosos não do que nós somos feitos, ou da roupa que vestimos, ou do celular que a gente tem, da comida que a gente come, mas por aquilo que nós temos dentro de nós. Então um vaso de barro ele se torna valoroso porque dentro dele está o Espírito Santo. Nós somos esse vaso de barro frágil, mas cheio da virtude do Senhor. Guarde esse bom depósito que habita em nós. Guarde esse bom depósito que habita em vós. Essa é a palavra mais emergente, mais necessária para os nossos últimos dias, irmãos, nessa terra. E a volta de Jesus está muito, 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 muito perto. E a palavra que o Senhor nos diz é essa: guarde o bom depósito. E existe um conselho que ele é comum para 7 cartas, as 7 igrejas, lá em Apocalipse. Qual que é esse conselho comum? Ali a gente faz a ponderação que existem apontamentos, correções, pecados, e o Senhor ali aponta tudo, né? Traz a exortação. Mas existe um conselho que é comum para todas as cartas, para todas as igrejas. Qual é? Aquele que tem ouvidos,
ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós estamos vivendo os dias em que o Espírito Santo ele se comunica, ele está falando coisas profundas, ele nos revela a vontade do Senhor, ele nos traz clareza para interpretarmos a palavra. Há uma urgência muito grande nos voltarmos cada dia mais para o modelo central da palavra. Não é à toa que, se a gente olhar para as cartas antecessoras, inclusive na primeira carta para Timóteo, um enredo de conscientização acerca de falsos mestres, falsos ensinos, de heresias, de combate a tudo aquilo que é contrário à palavra, porque se naquele tempo, na igreja recém-inaugurada, recém-nascida, já haviam tantas distorções, tantas tentativas de distorções, melhor dizendo, o que nós não estamos isentos, irmãos? Nós não estamos isentos e hoje existem muitas outras ferramentas. Satanás ele aprimorou a sua forma de atuar com tantos vieses hoje. Conservar a palavra é um desafio de Deus. Guarda o bom depósito pelo Espírito que habita em vós. Guarda esse bom depósito, irmão. Conserva a palavra de Deus no seu coração. Meditar de dia e de noite significa nós em todo o tempo, a palavra de Deus ser o nosso assunto. Num mundo cheio de situações dinâmicas acontecendo, e tantas coisas da atualidade, mas eu vou falar para você, né? John Wesley ele já fala, né, que a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. A palavra de Deus é o assunto, é o melhor assunto para nós. Todas as pessoas que se desvirtuaram do caminho, o primeiro erro delas foi se esfriar na palavra, no amor e no apego pela palavra. E o conselho que nós temos do Senhor hoje é 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 14, mais uma vez. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em vós. Amém? Vamos colocar em pé? Sei que existem algumas coisas que precisam acontecer hoje aqui ainda. Eu sei que o Senhor ele já está tratando no seu coração. Curva sua cabeça, meu irmão. Eu não sei como que essa palavra entrou no seu coração, mas o Espírito Santo de Deus, ele quer ministrar na sua vida. O Senhor quer tratar algo profundo no seu coração essa noite. Espírito Santo de Deus, faça o que lhe apraz na nossa vida, Senhor. Ministra sobre nós tua vontade, Senhor. Nos ensina, nos ajuda a entender, Senhor, o que tantas vezes é tão difícil para nós, a nossa natureza, entendermos. O que é tão difícil ser em meio a tantas pressões externas, nos ajuda, Senhor, a voltar os nossos olhos para o Senhor. Nos ensina, Senhor. Dispõe o nosso coração, Pai amado, nesse momento. Nós colocamos diante do seu altar de graça e misericórdia. Em nome de Jesus. Deus abençoe, meus irmãos. Prazer estar com vocês.